Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 74, que tem como objeto de conhecimento Teorema de Pitágoras, detalhamento, aplicações do Teorema de Pitágoras. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote tudo para não perder nada na nossa aula e vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender tudo sobre Teorema de Pitágoras, de onde surgiu, por que ele dá certo e, lógico, a aplicação e como se resolve. Mas antes disso, vamos saber aí quem foi Pitágoras e como surgiu esse teorema. Vamos lá! O triângulo retângulo e um grego famoso. O filósofo e matemático grego Pitágoras nasceu, ao que parece, por volta de 572 a.C., na ilha Egeia de Samos. A ele é atribuída a descoberta do teorema que leva seu nome, embora esse teorema tenha sido conhecido pelos babilônios mais de 1 milênio antes. Acredita-se, porém, que a primeira demonstração geral desse teorema possa ter sido feita por Pitágoras. Pitágoras foi o fundador da famosa escola pitagórica, que, além de ser um centro de estudo de filosofia, matemática e ciências naturais, era uma irmandade unida por ritos e cerimônias secretas. Como os fundamentos dessa escola eram estritamente orais e todos os conhecimentos construídos eram atribuídos ao fundador, é difícil saber ao certo quais descobertas matemáticas se devem ao próprio Pitágoras e quais se devem a outros membros da confraria. Para a demonstração do famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado nos conhecimentos geométricos dos egípcios e em mosaicos que eram vistos com frequência em paredes das construções do Egito Antigo. E assim surgiu o Teorema de Pitágoras. E aí, viram quem foi Pitágoras? Né? O grande fundador da escola pitagórica. Então, é aquele matemático que criou o nosso Teorema de Pitágoras. Apesar da gente ter visto aí no nosso vídeo que era um teorema que já tinha sido descoberto já muito antes. Mas como ele ali foi que fez ali um estudo, né, mais aprofundado, batizou o teorema com o nome dele. E por isso ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Então acompanhe aí comigo como é que funciona o Teorema de Pitágoras. A figura abaixo reproduz um mosaico com triângulos retângulos. Tá? Lembrando que, claro, o nosso Teorema de Pitágoras ele é aplicado em triângulos retângulos. Quem são triângulos retângulos? São aqueles triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Olha, aqui a gente já pode ver, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui também tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? E aí, a figura abaixo reproduz um mosaico com triângulos retângulos coloridos de verde. Tá? Aqui, ó, nossos triângulos retângulos. Quadrados amarelos construídos sobre a hipotenusa. Ok? Desses triângulos e quadrados cor-de-rosa construídos sobre os catetos. Então, aqui, os catetos. Certo? Agora, como é que funciona o nosso Teorema de Pitágoras? Olha, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado do meu triângulo que está, né, bem à frente do meu ângulo reto. Então, aqui, ó, neste exemplo, quem vai ser a minha hipotenusa? É este lado aqui, ó, porque ele está bem em frente, ó, ao meu ângulo reto. Tá? Então, aqui a gente está construindo, ó, quadrados amarelos na hipotenusa. Aqui é a nossa hipotenusa, bem em frente ao nosso ângulo reto. Quadrados amarelos. Aqui a nossa hipotenusa, ó, bem em frente ao nosso ângulo reto, quadrado amarelo. Ok? E aí, observe que os outros dois lados do meu triângulo, ele né, são catetos, tá bom? E a gente também constrói, ó, quadrados rosas aqui nos nossos catetos.
Ok? Cateto, cateto, quadrado rosa nos catetos. Ó, cateto, cateto e quadrado rosas nos nossos catetos. Ok? Tá, professor, e por que o senhor está fazendo isso? Qual é o objetivo? Tá, o objetivo é exatamente a te mostrar que o nosso teorema de Pitágoras dá certo, ou seja, é verdadeiro, é demonstrado já corretamente. Por quê? A gente sabe que o quadrado, certo, são medidas com todos os lados iguais, por isso que a gente está fazendo quadrado. E o nosso teorema de Pitágoras é o quê? O quadrado da minha hipotenusa é igual ao quadrado dos meus catetos somados, tá? Ou a soma do quadrado dos catetos. Ou seja, ó, se eu for olhar, ó, tá vendo que o nosso mosaico aqui ele está todo cortado em triângulos, certo? Esses triângulozinhos. E aí a gente vai conferir por triângulos. Todos os triângulos possuem medidas iguais aqui. Então observe que o quadrado aqui da minha hipotenusa, que está de amarelo, aqui neste meu primeiro triângulo aqui, ó, ele possui quantos triângulozinhos? 1, 2, 3, 4 triângulozinhos. E essa quantidade vai ser exatamente a mesma dos meus dois quadrados cor-de-rosa que foram feitos, né, nos meus catetos. Então, ó, aqui no meu cateto, 1, 2, 3, 4. São os meus quadrados rosas. Então, entendeu que aqui, ó, temos um triângulo, 2, 3, 4 triângulos. Vai ser exatamente a mesma quantidade de triângulos que eu vou ter no meu quadrado aqui, proveniente da minha hipotenusa. E a mesma coisa vale para os outros, tá? Ó, aqui, ó, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que significa? Significa que aqui nos meus catetos eu tenho 8 triângulos. Vamos conferir quantos triângulos agora a gente tem no nosso quadrado da hipotenusa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É exatamente a mesma. Tá bom? Então, o resultado vai ser exatamente o mesmo. A mesma coisa a gente pode fazer aqui para o outro triângulo, né? Esse maior aqui. Vamos lá, os quadrados dos meus catetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, se aqui eu tenho 8 e aqui eu também tenho 8, significa que este quadrado aqui tem que ter 16, porque vai ser que ser a soma dos dois. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ok? Então, observe que sempre vai dar certo. Tá bom? Então, esse foi o estudo do matemático Pitágoras. Ele estudou exatamente isso, tá? Ele conseguiu observar que se eu somasse aqui os meus dois quadrados nos meus catetos, o resultado dava exatamente o meu quadrado da minha hipotenusa, ok? Ó, considerando a unidade de área dada na ilustração, podemos construir o seguinte quadro. Então, vamos lá. Área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Então, olha o nosso primeiro triângulo. Nossa hipotenusa possui 4, né? Que é a área do quadrado, ok? O que é a área do quadrado? É lado ao quadrado. Tá bom? Então, a área é 4. A área do quadrado construído sobre um cateto, 2. E agora sobre o outro cateto, 2. Exatamente o que a gente acabou de ver. Tá bom?
Então, significa que, ó, 2 mais 2 vai ser igual a 4, certo? Exatamente. A área do primeiro quadrado do cateto mais a área do quadrado do segundo cateto, somando elas, vai ser igual à área, né, do meu quadrado que foi construído sobre a hipotenusa. E isso é válido para todos os outros. Ó. De um cateto, 4, do outro cateto, 4, da minha hipotenusa, 8. De um cateto, 8, do outro cateto, 8, e da minha hipotenusa, 16. Tá bom? Aqui, ó, observando, dos catetos é igual da hipotenusa, dos catetos é igual da hipotenusa e dos catetos é igual a da hipotenusa. Ok? Então, temos exemplos de uma relação válida para esses triângulos. Ok? Então, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. E é daí que sai o nosso teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse aqui é exatamente o nosso teorema de Pitágoras, ok? Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Gravem bem, tá bom? Tanto o teorema, né, escrito, no caso as palavras, como o nosso teorema aqui no símbolo matemático, tudo bem? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ainda vem um pouquinho mais, né, de curiosidades aqui para a gente deixar bem mais claro. Essa descoberta estava inicialmente restrita a um triângulo retângulo particular, que era qual? O triângulo retângulo isósceles. Lembrando, o que é um triângulo isósceles? É aquele triângulo que possui os dois lados iguais, tudo bem? Ele vai ter dois lados iguais e um lado diferente. É o nosso triângulo isósceles, tá? Lembrando que todo triângulo aqui que a gente está estudando para aplicar o teorema de Pitágoras são triângulos retângulos, que são os triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Porém, estudos realizados posteriormente mostraram que a relação métrica descoberta era válida para todos os triângulos retângulos. Ok? Então, agora, além de ter sido válido para os isósceles inicialmente, depois fizeram novamente estudos e aí constataram de que esse teorema de Pitágoras ele também valia para todos os triângulos retângulos. Então, agora a gente não está tratando apenas dos triângulos isósceles. Agora ele vale para todos os triângulos. Então, pode ser um triângulo isósceles, pode ser triângulo escaleno. Tudo bem? E agora, tomando, por exemplo, o triângulo retângulo particular dos egípcios e construindo quadrados sobre os lados desse triângulo, podemos obter a figura a seguir, que nos permite estabelecer uma relação entre as medidas dos lados desse triângulo retângulo escaleno. Olha aí, triângulo escaleno. Quem é o triângulo escaleno? Aquele que possui todos os seus lados com medidas diferentes. Então, isósceles possui duas medidas iguais. Escaleno, todas as medidas dos seus lados são diferentes. E é aí o que a gente chega naquele tão famoso triângulo egípcio. Tá? Quem é o triângulo egípcio? E como é que ele foi descoberto? Os egípcios fizeram o seguinte, eles pegaram uma corda, certo? E fizeram vários nós nessa corda. Tá? Mais especificamente, eles fizeram 12 nós. Ok? Eles fizeram 12 nós, tá? Formando um triângulo retângulo.
tá? Então, desses 12 nós, ó, eles dividiram um lado em 3 partes, outro lado em 4 partes e o outro lado em 5 partes. Ok? E aí eles formaram em 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? E aí eles formaram 12 partes iguais. E aí eles viram que se eles fizessem, né, a divisão exatamente aqui como eu estou mostrando, eles formavam um ângulo de 90 graus e dava exatamente perfeito, tá? Exatamente do jeito que começava ali, ele conseguia terminar. Formando o quê? Todas as partes aqui são iguais, tá, pessoal? Então aqui tinha 1, 2, 3 partes. Aqui 1, 2, 3, 4 partes. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, a partir daqui, ficou conhecido como o triângulo retângulo dos egípcios, que aí é o que possui os lados 3, 4 e 5. E se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui no nosso triângulo dos egípcios, também dá perfeitamente. Ó, o quadrado de cada... a área do quadrado de cada cateto. Deste cateto aqui, ó, que o lado é 3, como é que eles calculam a área do quadrado? 3 ao quadrado, tá? É a medida do lado elevada ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. O outro lado, o outro cateto, que possui 4 de lado, que é exatamente aqui o nosso lado, com 4 pedaços. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Ok? Então, se eu pegar o 16 daqui mais o 9 daqui, são os meus dois catetos, tá bom? A minha hipotenusa sempre será a medida maior. Tudo bem? Então, o 16 mais o 9... que são os quadrados feitos a partir dos meus catetos, tá bom? Ó, para quem não está entendendo, ó, por que deu 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Aqui que é 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? E a soma deles dois está dando 25. Quem é 25? É exatamente o quadrado da minha hipotenusa, da medida da minha hipotenusa, que aqui é quanto? Ó, 5, ok? E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, observe que se eu somar realmente as medidas dos meus quadrados aqui, dos meus catetos, vai dar igual a medida do quadrado da minha hipotenusa, ok? Então, ó, 5 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é exatamente o meu teorema de Pitágoras. Ok? Deu para entender? E aí, o enunciado do nosso teorema de Pitágoras é: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Tendo aqui A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí no nosso enunciado, a gente pode ver o A é exatamente a medida da nossa hipotenusa, ela é que vai ficar sozinha, e o B e C são os nossos catetos. Professor, quem é o B e qual é o C? Tem diferença? Não. Cateto é cateto. Você só não pode confundir, né, o cateto com uma hipotenusa, porque aí o resultado vai dar errado. Tudo bem?
A hipotenusa sempre vai ser aquela diagonal que está bem à frente do nosso ângulo reto. E é a nossa medida do triângulo que possui, né, e é ao nosso lado do triângulo que possui a medida maior. A hipotenusa sempre será maior do que os catetos. Tudo bem? E como eu sempre digo para vocês, que matemática a gente só aprende aplicando, vamos praticar. Qual é o valor da medida A, que é o nosso Azinho, no triângulo retângulo abaixo? Então, já observe que é um triângulo retângulo. Já está dito, né? Que triângulo retângulo possui aqui o nosso ângulo reto. Então, já vamos ver logo quem que são catetos e quem é hipotenusa. Hipotenusa fica bem à frente do nosso ângulo reto, tá bom? E aqui, por que aqui eu tive que botar que é a medida que está à frente do meu ângulo reto? Até porque aqui é o valor que eu quero descobrir. Então, não posso dizer que é o nosso valor maior, porque aqui não está aparecendo o valor. Mas quando a gente calcular, você vai ver que é maior do que os outros dois catetos. Tudo bem? E o que a gente vai fazer? Vamos aplicar o nosso teorema de Pitágoras. Agora, 5 é um cateto, posso chamar de B ou de C, não vai fazer diferença. Raiz de 3 é o outro cateto, que aqui eu vou colocar como C, mas também poderia colocar como B. Não faz diferença nenhuma. Tudo bem? Então, ó, B é 5, C, raiz de 3. E o meu A é meu A mesmo. Então, como é que a gente faz? Vamos aplicar o nosso teorema de Pitágoras. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Como a gente viu, B é 5. E o meu C é raiz de 3. Ok? E o meu A é exatamente quem eu quero descobrir. Tá bom? Então, os que são números a gente tem que resolver. Ok? Então, como é que a gente resolve? O A ao quadrado já dá para resolver? Não, ainda não sei quanto é que vale A. 5 ao quadrado, dá para resolver? Claro que dá. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Tá bom? Não confundam, pessoal, na potenciação. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. E raiz de 3 ao quadrado? E agora, professor, que aí tem uma raiz, como é que eu faço? Sempre que você tiver uma raiz quadrada e um A ao quadrado, observe que aqui na frente não tem nenhum número, tá? Então, é apenas a raiz mesmo e um número dentro. A raiz, ela se anula com a potenciação. É raiz quadrada elevado ao quadrado. É a mesma coisa de você, tipo, como se você fosse multiplicar e dividir pelo mesmo número. São operações inversas, tá bom? Então, se a gente vai anular uma com a outra, sobra quem? O 3. Então, A ao quadrado vai ser igual a 25 mais 3, 28. Tá? E aí o meu A ao quadrado vai ter que sair daqui, porque eu tenho que deixar o meu A sozinho, ok? Então, como ele tem que sair daí, ele está A ao quadrado, ele passa para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa do A ao quadrado será raiz quadrada de 28. Tá bom? Então, o A ao quadrado de potência passa na forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 28 é exata? Não. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar assim, é mais indicado simplificação, tá bom? Como? A gente vai fazer uma fatoração ali com o 28. Como é que a gente faz a fatoração? A gente vai sempre dividindo ele por números primos, começando, claro, pelo 2. Então, 28, dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Então, 28 dividido por 2, 14. 14 ainda dá para dividir por 2? Dá, porque também é par. 14 dividido por 2, 7.
Agora, o 7 é um número primo, então ele só pode ser dividido por ele mesmo. E aí, quando a gente já consegue fazer com que seja 1 aqui embaixo, né? 7 dividido por 7 é 1. Significa que a gente já simplificou, né? Já fez a fatoração ali do 28. E sobrou quem, ó? Sobraram 2, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 7. Só que o que é 2 vezes 2? É 2 ao quadrado. Ok? Então, aqui deu 2 ao quadrado vezes 7. Então, meu A é quem? Raiz de 2 ao quadrado vezes 7. Tá? Mas, quando eu tenho um número elevado ao quadrado, né, dentro da minha raiz quadrada, o que acontece? Aqui, ó, quando não aparece na minha raiz quadrada, é um 2. Ok? Então, eu corto o 2 daqui e o 2 do 2. E o 7 vai sair também? Não. Por quê? Porque o 7 não é ao quadrado. O 2 que era ao quadrado sai, mas ele perde o ao quadrado. E o 7 continua dentro da raiz. Então, a minha raiz de 28, simplificada, ela vai dar a minha 2 raiz de 7. Ok? Deu para entender? E aí a gente aplicou o nosso teorema de Pitágoras e a gente chegou no resultado de que a nossa hipotenusa media 2 raiz de 7. Tudo bem? Vamos aqui a mais um exemplo. Ó. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 13 centímetros, né? A igual a 13 centímetros, e um dos catetos mede B igual a 12 centímetros. Quanto mede o outro cateto? Então, ó, em um triângulo retângulo ABC. Então, vamos fazer aqui o nosso triângulo retângulo, tá? Nosso triângulo retângulo ABC. Aqui o nosso ângulo reto, porque é um triângulo retângulo. A nossa hipotenusa, né, que é o nosso A, mede 13. Quem é a hipotenusa? Fica bem, né, em frente ao nosso ângulo reto. Então, aqui é a nossa hipotenusa, 13. E um dos catetos mede 12. Tanto faz se eu quiser colocar aqui ou aqui. Um dos catetos, eu vou colocar aqui como 12. Eu quero saber a medida do meu outro cateto, vou colocar em forma de x, que é o que normalmente a gente utiliza para números desconhecidos. Tá bom? E agora a gente aplica o quê? O nosso teorema de Pitágoras. A ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok? Então, quem é o nosso A? Hipotenusa. Quem é o nosso B? Eu posso colocar como este cateto aqui, ou eu posso colocar ele como C, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? E aí o B pode ser aqui o X, ou o X pode ser o C, não vai fazer diferença nenhuma. Tudo bem? Então, vamos aplicar agora o nosso teorema de Pitágoras, onde A é 13 e C é 12. Então, vamos lá, meu A, que é minha hipotenusa, é 13, vou colocar meu B como meu cateto que eu quero saber, e o meu C medindo 12. Aplicando A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Meu A é 13, então 13 ao quadrado. B eu não sei, então é x ao quadrado, mais o C, que é 12, então 12 ao quadrado. Ok? 13 ao quadrado é 13 vezes 13. 13 vezes 13 é 169. X ao quadrado não sei quanto é. E 12 ao quadrado é 144. Como eu quero saber o valor de x, o 144 que está positivo, eu vou passar para o outro lado trocando o seu sinal. Então, 169 menos 144. Isso aqui vai ter que ser igual a x ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ter que ser igual a 25. Eu tenho que deixar o meu x sozinho, então o ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. E aí a raiz quadrada de
25, meu x é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. E aí eu consigo achar o valor do meu cateto que eu não sabia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E encontro vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais!